Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a neurociência nos diz sobre a frustração, mas eu vou falar também um pouquinho em geral sobre como que a gente regula e por que a gente se frustra muito na vida adulta, que isso é uma das coisas aí que eu acredito que mais atrapalha a nossa vida mesmo hoje, né? Assim, a vida cotidiana mesmo, a vida normal. Eu falo muitas vezes para vocês de patologias, tudo, e eu acho que a frustração é uma coisa que a gente não fala muito. Quando fala, a gente ouve só aberrações aí do senso comum, aberrações no sentido de que frustrar é bom, essas coisas a nossa geração de hoje em dia não foi frustrada, essas coisas, tolices mesmo, porque não tem embasamento de ciência nenhuma. E eu acho que isso é um assunto muito importante da gente começar a discutir. Eu já fiz uma live todinha sobre isso, que está salva lá no meu YouTube, uma live de 1 hora, e hoje a gente vai falar aí sobre frustração. Como que eu aprendo a me frustrar menos? Esses dias eu perguntei para vocês se vocês azedam quando vocês ficam frustrados, né? E se é difícil sair desse azedume. Vocês me disseram que sim, a grande maioria, que é difícil sair do azedume, que eu azedo quando fico frustrado. Oi, gente, vamos entrando aqui. Então já vamos colocando para quem está entrando e para quem está aqui, quais são, o que vocês gostariam de entender sobre a frustração que vocês têm ou que vocês atendem e ajudam pessoas a lidar com frustração. Já vão colocando aqui para mim o que vocês gostariam de aprender na vida em relação às próprias frustrações, tá? A como lidar com as suas de adulto, com as suas frustrações de adulto. Vão me escrevendo aqui que eu vou tentando responder aqui para vocês, tá? Então vamos lá? Já são 13h02. O que eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre esse processo de frustração? O processo de frustração, vou começar como sempre explicando para vocês, né? O que é essa tal dessa frustração? A frustração é uma emoção, só que ela é uma emoção que a gente tem na vida, que todo mundo tem. A gente costuma dizer que a vida por si só é muito frustrante para todo mundo. Não tem como a gente passar, eu acho que uma semana sem a gente se frustrar com coisas, né, na nossa vida, porque a frustração nada mais é do que a decepção com algo que eu esperava e não aconteceu. Então o sentimento da frustração é uma decepção com uma leve tristeza aí junto, né? E a nossa vida é cheia de frustrações naturais, né? De atrasos de horário, de coisas que a gente queria conseguir fazer e não conseguiu, da gente querer que as pessoas nos tratem de um jeito e elas não nos tratam. Então, várias coisas que a gente deseja e que não acontecem do jeito que a gente desejou vão nos causar frustração. Isso é fato, né? E isso é uma coisa da vida mesmo, todos nós vamos ter. Então, a gente começa só tendo um pouco desse entendimento, tá? A frustração, deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Ser muito afetada por frustrações significa falta de resiliência? Eu vou falar exatamente sobre isso. Gostaria de não criar altas expectativas. Assim pararia de me frustrar tanto. É exatamente esse o processo, né? Então, vamos colocando aqui as perguntas de vocês e também qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao tema. Como que acontece a frustração, esse nosso... Volta? Aí, voltou. Ele deu uma paradinha, viu? Mas eu voltei. Como ajustar expectativas versus realidade para não se frustrar tanto? Isso aí vai ter que ser uma outra live pra gente falar de expectativas. Aliás, já fiz uma live sobre isso, mas posso gravar alguns vídeos, talvez, aqui pra vocês, sobre a questão das expectativas. Bom, o que acontece no cérebro das pessoas, da gente quando a gente se frustra? Então, também no campo da neurociência, da psicologia e neurociência, existem muitos estudos sobre frustração, né? E a reação do cérebro em momentos de frustração. E a frustração ativa as mesmas áreas que ativa a raiva, as mesmas áreas que ativa o desamparo, que a gente conversou, a vulnerabilidade, que a gente conversou na primeira live express essa semana. A frustração ativa a nossa amígdala cerebral, que é a área de ativação de medo, de emoções. Depois ela vai ativar também a parte lateral do nosso cérebro, que é a parte de caminho de regulação emocional e de autorreferência também. Então tem muitos estudos que indicam que
ela ativa também essa conexão de autorreferência que eu tenho. Ela também vai ativar o eixo, a frustração ela é top-down no cérebro. O que quer dizer top-down? Ela começa a ser ativada através de um processo de memórias, através de um significado que a gente já tem, para que depois o nosso corpo diga como que a gente deve reagir a esse estado de frustração. Então, na vida adulta, a frustração ela já é um significado. O que quer dizer isso? Que na vida adulta, o jeito que a gente reage às coisas que não deram certo tem muito mais a ver com a nossa história e com o significado que eu dei para não conseguir fazer as coisas do que com uma reação biológica ou natural. Então, o que quer dizer isso? Vamos ver o que vocês escreveram. O que quer dizer isso? Existe aí também uma linha de estudo que tenta entender uma relação entre a frustração e a irritabilidade. E essa linha de estudo, que estuda crianças, adolescentes e adultos, o que a gente tem de resultado? A gente tem de resultado que quanto maior o nível de irritabilidade da pessoa, ou seja, quanto mais a pessoa tende a se irritar, mais ela, obviamente, tende a se frustrar, né? Até é uma coisa meio lógica. E que com a idade, essa irritação diminui. E e que com a idade, quanto mais a gente se irrita, a gente consegue se frustrar um pouco menos, né? Então, o que quer dizer isso? Que ao longo da idade, ao longo de 8 a 12 anos, a gente começa a conseguir regular um pouco melhor quando a gente se frustra. De 12 acima, a gente regula um pouco melhor ainda, quer dizer, eu não tenho aquela intensidade de frustração, eu não tenho aquela intensidade de decepção, porém, quanto mais irritado eu sou, com quanto mais coisas eu me irrito, mais eu vou me frustrar e mais eu vou permanecer no estado de frustração. Então, a frustração está altamente ligada ao quanto nós nos irritamos dentro do nosso cérebro. E está altamente ligada também a esse caminho de autorreferência. Então, o que a gente pode concluir com isso para a vida adulta? Tá? A gente pode concluir com isso que ao longo da vida das pessoas que ficam com uma frustração muito alta, que estraga o dia, que vive muito irritada porque as coisas não acontecem, que, poxa, eu ia passear, choveu, eu fico brava, fico irritada, fico frustrada, não consigo sair disso. Essas frustrações, tem gente que vai sentir isso de uma maneira muito mais maléfica do que outras pessoas. Tem gente que falar, não deu, ok, vai lá e consegue se adaptar com outra coisa. Isso não influencia tantas pessoas. O que quer dizer que o natural é a gente, ok, acontece alguma coisa que a gente não queria, a gente fala, poxa, que pena, isso é um natural, a gente fica um pouco triste. Se era uma coisa que eu queria muito, eu vou ficar mais triste. Se é uma coisa que eu queria pouco, eu fico menos triste. Se é uma coisa que eu queria médio, eu fico médio triste, médio decepcionado. Mas que tem muitas pessoas que essa intensidade da decepção é muito alta. E aí vem raiva, vem irritabilidade, vem o azedume, a pessoa fica azeda. Acho que azeda é uma boa descrição, né? A pessoa fica azeda, estraga o dia dela. E muitas pessoas não gostariam de ficar assim, né? Porque realmente é uma coisa que danifica os nossos relacionamentos, o nosso dia a dia, as coisas que a gente quer fazer na vida. Tem muita gente que nem faz nada para não ficar se frustrando. Então, aprender a lidar com a frustração é algo assim que nos faz muito bem. O que a gente tem que fazer? Então, assim, a gente tem que começar a entender por que é que eu me decepciono tanto. Por que é que eu me decepciono tanto quando as coisas dão errado? Né? Porque se as pessoas que se irritam mais são as pessoas que mais têm uma intensidade de frustração, a pergunta no tratamento dessas pessoas está por que é que essas pessoas se irritam tanto? Que significado que elas estão dando para o erro e para a decepção que elas estão se irritando tanto? E é esse o ponto que você tem que avaliar aí com seus pacientes ou com você mesmo, na sua casa, no seu íntimo, né? Ou você com seu terapeuta. Então essa é a pergunta que vai valer ouro para o teu caminho da frustração. Por que é que eu me irrito tanto? Geralmente a resposta está, porque eu espero demais, vocês mesmos disseram aqui, minhas expectativas são muito altas em relação a mim, em relação ao mundo. Então existe uma grande correlação de pessoas que se irritam muito, que se frustram com alta intensidade e que essa frustração está totalmente ligada a
seguinte regra: se tudo não der certo sempre, eu não serei amado. Então, muitas vezes a gente vai pesquisar o caminho dessa dificuldade de conseguir lidar com essas frustrações da vida, e a resposta está que, de alguma maneira, ao longo da minha vida, eu aprendi que se as coisas não dão certo, algo de ruim acontece comigo. Eu me sinto mal, eu me sinto rejeitado, eu me sinto deslocado, eu me sinto inadequado, eu me sinto incompetente. Isso são coisas que a gente aprende das nossas primeiras memórias de infância, geralmente na nossa primeira infância, do 0 ao 6 e um pouquinho depois. Então, para muitos de nós, esse é o grande caminho da frustração alta, né? Da alta intensidade de frustração. Eu aprendi ao longo da minha vida que quando eu me frustrava, eu precisava me calar, eu precisava lidar sozinho com as minhas decepções, eu não podia dizer que estava triste, que estava chateado ou que estava com raiva, porque de alguma maneira eu era calado, e eu fiquei com aquela sensação de que me frustrar quer dizer que eu estou fazendo algo de errado quando eu me frustro. E é essa a memória que o cérebro começa a ter repetidas vezes como referência. E aí o que acontece? Eu começo a me irritar muito, porque todas as vezes que alguma coisa que eu quero não acontece, eu me sinto errando, eu me irrito com esse erro porque eu não quero ser repreendido, eu não quero me sentir desconfortável, eu não quero me sentir não aceito e eu não quero me sentir inadequado. E aí, para muitas pessoas, além do processo de frustração, ela inicia um processo de culpa e ruminação. O que é um processo de culpa e ruminação? A pessoa fica falando, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, ela rumina, ela repete esses pensamentos, e aí ela sai de um processo de frustração para quase que entrar num processo de vergonha e ansiedade, que foram as lives express que eu fiz terça e quarta-feira dessa semana. Fez sentido aí pra você, gente? Mesmo pra quem tá no gravado, também me escreva aqui se fez sentido pra vocês, e pra quem tá aqui no ao vivo, me falem. Então, assim, por que a gente precisa entender esse nosso processo, né? Porque o que é normal? O normal é a gente se frustrar, a gente sentir e a gente seguir a vida. E a gente conseguir achar outras alternativas. O que não é normal numa perspectiva de saúde mental? É a gente ficar remoendo aquilo, é a gente sentir isso em intensidades muito grandes. Então, por exemplo, quebrou um vaso, que é um objeto, e eu me frustro muito, a não ser que seja um vaso que eu ganhei da minha tataravó, isso não é um motivo muito real para eu ter uma intensidade de frustração muito alta. Então, a gente tem que começar a avaliar qual é a dor que está por trás dessa frustração para a gente curar essa dor. E aí, o que eu faço? Além de regular a minha frustração, eu vou ter que ir curando aquele significado que eu dei para quando eu erro, para quando as coisas não dão certo, tá? Ó, vocês estão me escrevendo aqui que faz sentido, que a minha irritação é bastante intensa, já que eu fui até diagnosticada com distimia, porém de curta duração, não chega a estragar meu dia. Culpa e ruminação, eu sinto muito, eu acho que é isso. Me escrevam mais aqui se isso está fazendo também sentido para vocês, se vocês têm perguntas em relação a isso, tá? Então, gente, o que a gente faz para regular? Então, assim, a gente tem a regulação paliativa. O que é o paliativo? É o que vai me ajudar a diminuir a intensidade da frustração na hora, para a gente não ficar azedo o dia inteiro. E a gente tem o curativo, que é ir curando aos poucos esse significado que o meu cérebro deu ao longo da vida para decepções, né? Deixa eu tomar um gole aqui. Para decepções, para coisas que não dão certo. É muito comum as pessoas que têm alta ansiedade ter uma baixa tolerância à frustração também, tá? Então, essas coisas todas estão correlacionadas. Como que a gente, também tem apresentado distimia de curta duração por conta da frustração. O que está por trás, geralmente, da distimia de curta duração? Uma infância de desamparo, geralmente, não ter sido visto pelas suas emoções, pelas suas necessidades internas, afetivas, emocionais, e ter aprendido através de vergonha e inadequação que aquilo que você pensa e sente não é suficiente. Aí, então, a gente tem que tratar, geralmente, essa causa também, tá? Já que a gente tem gente aqui também com esses sintomas parecidos, né?
É muito repetitivo ficar ruminando sobre o que deu errado. A maioria das pessoas faz isso. Então, como é que a gente regula? A gente regula entendendo que a frustração está começando a acontecer. Então, na hora que a frustração vem, tentem lembrar, vamos fazer um exercício aqui para vocês. Tentem lembrar nesse momento a última vez que vocês ficaram frustrados ou algo que sempre frustra vocês. Tentem resgatar. Aí, por exemplo, para mim, uma coisa que sempre me frustra é quando eu faço uma agenda para mim mesma e essa agenda não consigo que isso aconteça por trabalho ou por questão dos meus filhos. Isso me deixa, é uma das coisas que me deixa frustradas e tem a ver, óbvio, com a minha história de vida também. Falo, poxa, não vou ter tempo para cuidar de mim. Aí se eu não me... Olha o meu marido me olhando aqui. É mentira isso, é verdade? Falei, né? Porque isso aconteceu hoje, mas hoje eu consegui, ó. Fui lá e cortei o cabelo. Então é esse processo de autoconsciência que é importante de vocês fazerem. Tentem resgatar aí a situação que vocês sempre ficam frustrados ou a última situação. Quando você resgata, tentem vivenciar um pouco como se você estivesse assistindo o filme na sua cabeça, porque essa é a melhor maneira de eu ensinar vocês, é a gente vivendo essa emoção um pouco. E quando essa situação estiver vivenciando aí dentro da sua cabeça, tente ver, vamos lá novamente, como é que seu corpo começa a reagir. O que você sente no seu corpo? Você sente um aperto no peito? Você sente uma dor na boca do estômago? Você sente alguma parte ficar mais rígida? Faça esse scan do seu corpo aí, para você entender um pouco mais o que está acontecendo com você. A Gabriela, a psicóloga, está me perguntando, acho que não é a Gabriela, né? Essas aulas ficarão na plataforma dos seus alunos, dos alunos psicólogos, sim, tá? Para quem está no Neurociência para Psicólogos, sim. Tá lá no YouTube também. Tá no YouTube também, né? Então, conseguiu entender? Me escrevam aqui as reações corporais que vocês percebem que acompanham a frustração de vocês. Esse é o primeiro passo para a gente regular. Porque muitas vezes o teu corpo vai começar a te dar sintomas antes do que a sua mente. Então você vai estar num estado de frustração com o corpo e muitas vezes a gente não percebeu mentalmente que a gente está naquele estado, tá? Então, primeiro passo é esse. Recorda que uma situação de frustração, tento ver como é que o meu corpo reage. Em mim, por exemplo, me dá uma queimação aqui em cima do estômago, sabe? Tô dando um exemplo aqui para vocês verem como que todo mundo sente isso. A diferença é o nível de intensidade que a gente sente e o quanto a gente deixa isso atrapalhar o nosso dia. Entendeu o sintoma corporal que mais vem? É nesse sintoma corporal que você vai regular. A frustração a gente regula muito pelo corpo. Por quê? Porque se eu for tentar regular pela mente, a gente entra em ruminação, a gente entra em autoculpa, em repetição. Então eu vou pelo meu corpo e eu vou começando a respirar ou a ter consciência da minha respiração e eu vou tentando aliviar essa parte do meu corpo, como se eu estivesse focando a atenção nessa parte com a minha respiração. Então eu vou... No momento que eu coloco a minha atenção nessa parte do meu corpo, eu estou acolhendo aquilo que eu estou sentindo. E a gente já sabe que para que a gente regule qualquer emoção, eu preciso aceitar que essa emoção existe. Então, no processo de frustração, a gente faz pelo corpo. E aí a gente aceita esse estado do corpo e vai usando de consciência do momento para que ele consiga sair desse estado de ameaça do corpo. E aí você pode ir repetindo, tá tudo bem, foi só uma coisa, isso não é o fim do mundo, está tudo certo. Para algumas pessoas vai adiantar, para algumas pessoas não vai. Para outras pessoas, enquanto elas falam está tudo certo, vem uma outra voz e fala não está não, você sempre erra, você deveria. Então isso vai acontecer também com muitos de vocês. E aí no caso de só a frase e a respiração não adiantar, é muito importante começar a rever essa causa de desamparo, de não poder fracassar, de conectar a sua respiração, a sua frustração ao amor que você vai receber. E aí é dessa maneira que você vai ter que regular. Toda vez que você entrar em um processo de frustração, você vai tendo que regular e dizendo para si mesma que isso não quer dizer que você não será amado, que isso não quer dizer que você não pode errar, que você pode, que você aprendeu errado. Para os meus pacientes eu ensino assim, repita para você mesmo, eu aprendi errado que eu não podia me frustrar, eu aprendi errado que eu não podia sentir isso, eu aprendi errado que as coisas não podiam dar certo
as coisas muitas vezes não dão certo e tudo bem. E aí a pessoa vai seguindo, tá? Então, para os meus pacientes funciona muito essa frase. Cansada, com vontade de me afastar, sinto um nó na garganta, sinto angústia, tristeza, vontade de chorar, aperto no peito, frio nos braços, vontade de fazer xixi, respiração desconfortável, enrijecimento nas mãos, ombros, respiração curta, aceleração. Ótimo. Então, são esses mesmos os sintomas que vocês têm que começar a ficar de olho. Veio o sintoma do corpo, automaticamente você pode estar dirigindo, você pode estar aqui comigo, você automaticamente foca a tua atenção naquele sintoma do corpo e vai fazendo com que aquela tua parte do corpo consiga sair de ameaça, tá? Como se você estivesse quase que massageando aquela sua parte do corpo, prestando atenção nela. Frustração, gente, geralmente vem de falta de atenção, falta de não ser visto. Tem muitos testes que a gente faz dentro da psicologia com a neurociência, onde a gente coloca qual é a nossa capacidade de ter atenção concentrada em alguma coisa e se frustrar ao mesmo tempo. A atenção concentrada é uma das coisas que a gente usa para sair da frustração. Então, quando eu coloco uma atenção bem concentrada na parte do meu corpo, eu estou regulando a emoção e eu estou ajudando a acionar uma outra parte do meu cérebro para me tirar da frustração. Eu posso me distrair também logo depois disso, então vi que a frustração está vindo, me distraio, penso em outra coisa, penso numa coisa boa, substituo por algo que eu gosto, por algo que eu gostaria de fazer, mas eu faço isso de maneira consciente, eu não fico sendo tomado por esse processo da frustração. Isso é um processo que a gente tem que ir fazendo repetidas vezes mesmo, assim, são alguns dias e meses para a gente ir fazendo, para que isso vá diminuindo de frequência, tá? Mas na primeira vez que a gente vai fazendo a técnica, a gente já deve sentir também um certo alívio nessa intensidade da frustração. Ó, trazer para o consciente tudo aquilo que gerou todos os meus traumas já é suficiente para curá-los? Não. Nunca sei o que fazer com as informações que eu descubro em terapia. Não. Isso eu te falo pelos estudos da neurociência do trauma. Um trauma, ele muda a sua estrutura cerebral, muda a sua estrutura do corpo, traz uma memória do teu corpo. Então a gente tem que fazer exercícios que ajudem o seu corpo a ressignificar essas emoções, tem que regular o trauma, tem que fazer uma reprogramação do significado que você deu. Só a consciência, na verdade, isso é uma das coisas que a neurociência traz aí, né, para ajudar a psicologia. Só a consciência, ela não é suficiente para a gente regular e tratar as coisas. A gente precisa da consciência e de um processo depois de reestabelecimento, de reestruturação daquilo que a gente descobriu. Tá? Aliás, isso é uma coisa, acho que uma das coisas que eu mais trago aqui, uma das coisas que eu mais ensino para os meus alunos do curso de neurociência para psicólogos. A gente aprende no curso de psicologia que a consciência é o caminho para a cura. Ele é o caminho para a cura, mas ele é o caminho, não é o meio e o fim. Existe todo um processo depois da gente descobrir por que eu me frustro, que é eu ensinar meu corpo a regular. Então, aqui vocês estão aprendendo hoje comigo, ensinar o corpo a regular aquilo que eu já descobri. Só que é uma coisa que vocês vão ter que fazer muitas e muitas vezes para que vocês consigam ir sentindo uma melhora. Então façam isso. Para quem se frustra muito, deixa uns post-its espalhados pela casa para você lembrar. Olhe para o teu corpo, para como ele está se frustrando. Coloca atenção para o seu corpo se acalmar. E logo depois você pode distrair a sua mente com algo que engaje sua mente, assim, né? Por exemplo, você pode tentar fazer um relatório que você goste. Quem é que gosta de fazer relatório? Algo que você goste, tá? Vai ler algo que você goste, assistir algo que você goste, conversar com alguém que você goste e que te dê uma atenção concentrada para te ajudar a regular essa frustração. Franciele, só distrair adianta? Para adulto não, tá? Para criança adianta muitas vezes só distrair para tirar daquela pulsão emocional, mas para adulto não, porque o cérebro do adulto fica lá ruminando aquele processo. Então você precisa primeiro aceitar fazer esse processo para depois distrair, tá? Como se define o que é trauma? Aí, gente, é outra live, outra coisa. Eu já até fiz uma live aqui sobre trauma, tá? Já tem alguns posts aí sobre trauma, mas aí a gente pode falar sobre a questão do trauma outros dias, senão as pessoas vão todas se confundir aqui com o assunto de frustração, tá? Entenderam como que a gente regula essa frustração e no nosso cérebro com o que ela está condicionada? Então vamos resumir aqui para que vocês consigam usar a partir de agora.
Pessoas que têm alta dificuldade de sair da emoção de frustração e de decepção costumam ter uma alta irritabilidade e uma alta frequência em ficar irritados. Essas pessoas precisam entender por que é que eu me irrito tanto. Geralmente por medo de fracassar, geralmente porque isso aciona em mim um medo de não ser aceito, de estar sendo inadequado, de que se algo não deu certo, isso quer dizer que a culpa é minha, eu me sinto mal mesmo sabendo que não fui eu. Tem muito a ver com vergonha, que a gente falou na live número 1. Então, se você sente isso na frustração e não viu a nossa live de terça-feira, a Live Express, onde eu falei de vulnerabilidade e vergonha, vá assistir essa live, porque às vezes pode ser o motivo de você se irritar e se frustrar tanto e ficar com uma intensidade tão alta. Depois disso, a gente vai começar a tentar regular através do nosso corpo, entendendo aonde ela vem no nosso corpo e aprendendo a acalmar a parte do meu corpo, dar atenção para ela quando a frustração vem. Então, a gente vai mudando pela experiência do corpo e depois disso, a gente coloca a nossa atenção em algo que nos engaje a atenção. É o que a gente chama de distração, a gente distrai com atenção. Ou de algo que eu goste, ou de uma conversa que eu gosto, ou de alguma coisa que eu sei que a minha mente vai ficar ali. Esse é um processo básico, óbvio, né? Em terapia a gente faz diferente. No curso de neurociência para psicólogos eu ensino de outra maneira também como que a gente lida com essa frustração. E como que a gente trata também a frustração como uma emoção de desamparo, por exemplo, ou de outras coisas aí. O Jonathan tá me passando aqui que lá no YouTube tem essa live de traumas, tá? O nome dessa live é Como Identificar e Curar os Nossos Traumas. Tem uma live todo dia sobre isso, bem boa, que eu fiz ano passado, tá? Quem quiser assistir, vai pro meu YouTube e já vê essa live. Foi desse ano? Foi desse ano. Esse ano de fevereiro? Não. 4 de fevereiro aqui. Já tinha voltado da licença maternidade? Acho que a gente repostou. O resumo. Então foi do ano passado, essa live aí do trauma. Trabalho aqui com meu marido, que eu e ele conversando. Bom, gente, é isso. Gostaram? Quero dizer uma coisa muito importante para vocês aqui. Fiquem aqui comigo. Na segunda-feira que vem, para quem é psicólogo, para quem tem psicólogo, para quem é da área de saúde, eu vou dar uma aula sobre neurociência para psicólogos e como que a gente usa isso da maneira que eu uso, tanto no consultório como com grupos e corporações, o que o psicólogo deve saber sobre neurociência para que os resultados dele com o paciente sejam melhores, para que ele possa entender de frustração, para que ele possa entender dos sintomas de emoção e essas coisas todas. E vou abrir as inscrições para o curso de neurociência para psicólogos 2.0 também, um programa, na verdade, onde eu ensino tudo isso, como que a gente trata tudo isso, como que a gente ajuda as pessoas nesse processo inteiro. Então também fiquem ligados aqui, quem quiser se inscrever para essa aula da segunda-feira, o link está na minha bio, tá? Vocês estão me perguntando muito sobre o projeto Equilibre-se também, a gente está pretendendo abrir ele em outubro, mas eu vou ver, porque vocês estão me pedindo tanto, vou ver se a gente consegue adiantar a abertura das inscrições para o projeto, para vocês aprenderem a regular as emoções comigo nesse projeto e conseguirem fazer tudo isso que a gente está fazendo aqui de uma maneira mais estruturada, mais calma e mais acompanhada, né? Que é para isso que serve o projeto Equilibre-se. No mais, amanhã a gente tem a última Live Express e vai ser sobre raiva. Todo mundo ama entender como é que regula a raiva. E eu vou trazer uma técnica muito legal e muito testada na neurociências e bem simples para que vocês aprendam a regular a raiva. Então amanhã é o último dia, traz todo mundo que vocês puderem para a gente fazer essa live express sobre raiva, tá bom? No mais, eu espero vocês aqui e compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem para que as pessoas consigam aprender sobre o seu processo de frustração. Amanhã no mesmo horário, das 13 às 13h30, horário de Brasília, tá bom? Um beijo pra vocês então, um beijo pra vocês amanhã.